né, brevemente, e aí eu fui dar no PCDT de 2018, que a genotipagem seria como se fosse um mapeamento, digamos assim, de quais são as mutações que cada indivíduo que vive com HIV passa a ter, ou já desde que ele adquire o HIV, ou de acordo com o que ele vai tomando de antirretrovirais. Então, pelo PCDT, a genotipagem ela é indicada pré-tratamento para algumas situações. Então, para a situação de quando os casais são sorodiferentes. Então, pessoas que tenham se infectado com um parceiro, seja ele atual ou pregresso, que está em uso de TARV, para gestantes infectadas pelo HIV. Então, o gestante é um grupo bem problemático, digamos assim, para o HIV, tanto pelos efeitos colaterais dessas TARVs, então essa genotipagem pode colaborar com isso, tanto para as mutações, né, para evitar essas mutações, para evitar que os fármacos não tenham efeito por causa das mutações. Para crianças infectadas pelo HIV e também para aqueles que apresentam a coinfecção de tuberculose com HIV. Além disso, o PCDT também deixa bem claro que a genotipagem, por mais que ela seja feita pré-tipagem, para que o tratamento seja iniciado. Então, deve se iniciar da forma como o infectologista acha melhor naquele cenário, e aí depois, com o resultado da genotipagem, futuramente mudar essa terapia. Então, a gente falou de resistência também, e acho que foi até a professora que comentou como seriam essas mutações e como que é o uso de TARV no Brasil, principalmente. Então, eu encontrei esse artigo, ele foi feito por pesquisadores da Federal do Rio de Janeiro, que entre os anos de 2013 e 2015, eles fizeram um mapeamento de 1.568 pessoas que vivem com HIV, que eram naíves de tratamento, para verificar as mutações que ocorriam a partir desse teste de genotipagem. Então, primeiramente, focando no tema do seminário, né, a resistência para os análogos foi por uma prevalência de 3,6%. E aí, para outros dados também, nesse mesmo artigo, ele apresenta para todas as classes de antirretrovirais, exceto a inibidores de integrase. Então, aqui dá para notar que, pela região, ele fez essa análise, né, pelas 5 macro-regiões do Brasil, pelas principais cidades de cada uma dessas macro-regiões, e aqui especificamente pelo tema do seminário, os inibidores, os análogos, a gente nota a maior prevalência, a maior prevalência na região norte, né, com 4,9%, e seguida da região nordeste, de 4,1%. Então, aqui no sudeste, né, onde nós estamos, seria de 4% a prevalência de mutações para esse tipo de antirretroviral. Quando essa classe é associada com os não análogos, a gente nota que aumenta bem a prevalência, mas e aí sim a região sudeste ela fica com maior prevalência do que as outras regiões do país. E esse estudo ele encontrou que a presença dessa resistência, né, a prevalência foi de forma geral de 6,8% até 11,2% da região centro-oeste e sudeste. E com relação às mutações, dá para ver que as mutações aqui específicas dos análogos, a resistência para cada droga, ela foi mais ou menos semelhante em cada uma das regiões. Então, aqui tem algumas mutações principais, então essa daqui que eu vou falar também no seminário, a M184V, dá para notar que a maior frequência foi na região norte, seguida da região sudeste. Enquanto que essa outra aqui, que também é bem comentada na literatura, a K65R, teve a maior na região centro-oeste, mas de forma geral não variaram tanto entre as regiões, os tipos de mutações. Então esse artigo é bem interessante, depois eu passo a referência para vocês, que ele faz essa análise de todas essas drogas antirretrovirais. E com isso também dá para a gente notar, com relação dessa resistência e mutação, a importância da terapia combinada, né, que ela é fundamental para controlar o desenvolvimento da resistência, porque os mecanismos, né, os múltiplos mecanismos, eles são necessários para causar resistência ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem vários mecanismos agindo em cima dessas enzimas, a gente diminui a chance da resistência do que se a gente utilizar apenas um fármaco. E a alta taxa de infecção pelo HIV, mais a alta taxa de mutação do HIV, que faz com que essas pessoas tenham essa mistura que eu comentei no começo, dessas quase espécies virais, né? Que as quase espécies são uma estrutura populacional com grande número de genomas variantes. Então,
a terapia combinada, ela consegue atuar de forma a evitar essas mutações, evitar a mutação não, desculpa, evitar essa resistência causada também pelas mutações. Então, a terapia antirretroviral, né, mais internacionalmente, ela combina, de primeira linha, 2 inibidores da transcriptase reversa, análogos, mais um não análogo, um inibidor da protease, mas no Brasil, desde 2017, com a inserção do dolutegravir, a primeira linha conta com 2 inibidores análogos, mais o dolutegravir, que é de integrase. Então, a gente nota que para esses naives, né, eles sempre vão receber essa primeira linha, que é essa combinação, para que já evite maior quantidade de resistência. E agora falando especificamente das mutações que acometem a transcriptase reversa, né, então a enzima foco dessas drogas. Então, as mutações, os mecanismos de mutação que pode acontecer com a transcriptase, eles são do tipo de discriminação e do tipo de excisão. Quando é de discriminação, aqui a gente pode ver o mecanismo normal com a ação do análogo, e quando é do tipo discriminação, o que vai acontecer é que essa mutação, aqui representada por esse triângulo, ela vai impedir a incorporação do análogo. E aí, por causa dessa mutação, a transcriptase reversa, que antes tinha maior dificuldade, a transcriptase reversa, que antes ela não tinha tanta dificuldade para identificar um análogo do nucleosídeo natural, agora ela consegue diferenciar e o análogo ele não vai conseguir se ligar a ela. Então, o vírus vai transformar o RNA em DNA viral tranquilamente. E essas aqui são as siglas que eu vou falar mais para frente, que são das principais mutações, que essas mutações, elas têm essas numerações, que são posições específicas na transcriptase reversa, e também pela troca de alguns aminoácidos na enzima transcriptase reversa. Então, aqui, o que acontece é que ele não deixa o análogo se ligar. Já na excisão, o que acontece é que a mutação faz com que o análogo ele seja removido da cadeia de DNA que estava nascente, né? Ele é removido prematuramente. Isso acontece porque a mutação, ela permite que o ATP, que essa molécula de ATP, ele se ligue à extremidade OH, aquela extremidade que faz com que a cadeia seja interrompida, e ele retira o análogo. Então, quando ele retira o análogo, ele permite, assim como na outra mutação, permite que a cadeia seja formada. E as mutações principais que estão nesse processo de excisão são as do análogos da timidina, que é a M41L, a DM7E, DM7N, K79R, entre outras, que elas formam um grupo divididas de tipo 1 e tipo 2, mas são muitas especificações dentro. Então, agora, aqui nas mutações que são do tipo de discriminação, né? Elas têm muitos detalhes, né, de como acontece essa mutação, então por isso que eu escolhi essas 3 principais que agem com discriminação. Então, a M184V é uma mutação que troca a metionina pela valina, e por ela fazer essa troca, o análogo ele não vai conseguir mais se ligar na cadeia de DNA nascente. Esse tipo de mutação, ela é a que causa resistência de alto nível aos análogos de cetidina, que é a lamivudina e a entricitabina. E, eu esqueci de falar antes, essas mutações, elas vão fazer com que as resistências, elas possam ter níveis. Então, pode ser um nível alto, nível baixo, às vezes um nível intermediário. Então, não é que uma mutação é especificamente para um tipo de fármaco, ela age mais para certo tipo de fármaco do que outro. Então, nesse caso, ela tem alto nível de resistência para 3-TC e FTC, e um nível mais baixo para a didanosina e para o abacavir. E além dessa resistência, ela retarda o surgimento da resistência para o AZT, para a estavudina e para o tenofovir. E ela aumenta e fazendo com que ela retarde esse surgimento, ela aumenta a susceptibilidade desses fármacos agirem. Então, é uma mutação que ela prejudica um, mas melhora a atuação de outro. E apesar disso, apesar desse tipo de mutação, não é contraindicado que se indique o 3-TC e o FTC para a pessoa que apresente essa mutação, porque eles têm uma função, os dois, eles têm essa função de fazer com que aumente a susceptibilidade desses outros 3. Então, por isso que
o que eles fazem, que eles não vão agir, eles fazem com que outros ajam melhor. Então, ele não é contraindicado. Esse outro tipo de mutação, a K65R, é uma resistência que afeta a maioria dos análogos, com exceção do AZT. E ela é uma resistência de nível intermediário a alto para o tenofovir, para a didanosina, para o abracavir e para a zidovudina, mas é de nível baixo para o 3-TC e o FTC. Então, como ela tem resistência para a maioria dos análogos, exceto para o AZT, ela aumenta a susceptibilidade ao AZT. E ela é mais comum de se desenvolver em pacientes que usam o tenofovir. E aí, por último, essa mutação deste grupo, ela tem resistência também à maioria dos análogos, mas ela é mais presente na estavudina e na didanosina. E ela é considerada uma mutação mais rara, mas ela atinge maior grupo de fármacos. Então, ela apresenta uma resistência para nível intermediário a alto para o AZT, para a didanosina, né, que eu já falei, para o abacavir e para a estavudina, e de nível baixo para o tenofovir, para a lamivudina e para a intricitabina. E, além disso, essas mutações, elas também contam com as mutações acessórias, porque nessa transcriptase há resíduos também que podem interferir na própria mutação. Então, essas mutações, elas também vão oferecer resistência de alto nível a fármacos que elas não ofereceriam, que seriam o AZT, a didanosina, a intricitabina e o abacavir, e em resistência intermediária, principalmente ao tenofovir. E aí, com relação às mutações da transcriptase, com a questão chamada de TANS, que é a de excisão, que vai arrancar o análogo da posição. Ela é o principal mecanismo para a resistência de AZT, então por isso ela foi muito estudada anteriormente, quando a AZT era a principal droga dessa classe. Ela retira o análogo por pirofosforólise. Então, na polimerização do DNA, o análogo é inserido com o fosfato. Já nessa reação, ela tira por pirofosforólise, que é uma reação inversa. E ela afeta principalmente os análogos de timidina, então a AZT e a estavudina. E como eu falei, as TANs, elas têm dois tipos. Então, daquele grupo que eu falei lá no começo, elas se dividem em dois. E a TAN do tipo 1, ela tem um impacto negativo muito maior na resposta virológica, de um regime contendo o abacavir, a didanosina e o tenofovir, do que as TANs do tipo 2. Bom, de mutações, foi mais ou menos isso que eu consegui resumir dos textos que eu li. E agora sobre toxicidade, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre a toxicidade mitocondrial, e agora eu vou abordar da renal, da hepática, e aqui envolve a densidade mineral óssea. Então, a toxicidade pelos análogos, na questão renal, ela tem como fatores associados, né, que aumentam essa toxicidade. A maior idade, o menor peso corporal, e uma redução pré-existente da função renal, e para aqueles que já usam outros fármacos nefrotóxicos. Então, especificamente da classe dos análogos, a didanosina, ela é um fármaco que ela é sensível ao baixo pH. Então, ela é facilmente, quando ela entra no metabolismo, ela é facilmente convertida ao seu intermediário, e o que permite que a adenosina vai ficar livre e ela seja metabolizada na sua forma insolúvel. E é essa forma insolúvel que vai se acumular nos túbulos renais. Então, pelo fato dela se converter rapidamente, ela vai se acumular rapidamente. Com relação ao TAF, né, que a semana passada a gente falou do tenofovir, que tem essas duas versões, aqui tem o fumarato e aqui tem a alafenamida, ela reduz os riscos em comparação ao que tem o fumarato. E o maior problema por conta do tenofovir, para ele ser a droga principal que causa a toxicidade renal, é sua alta concentração no sangue. Mas ele ainda assim é utilizado como primeira linha devido aos seus efeitos benéficos em contrapartida dos seus efeitos relacionados à toxicidade. E com relação à toxicidade hepática, ela acontece principalmente porque, devido ao acúmulo dos antirretrovirais e dos seus resíduos, eles dificultam a oxidação dos ácidos graxos, o que resulta no acúmulo de triglicerídeos, né?
E a inibição dessa oxidação, né, a dificuldade dessa oxidação dos ácidos graxos acaba inibindo a gliconeogênese, o que impede a oxidação a ácido láctico e a piruvato. Então, o que resulta na maior concentração de ácido lático no metabolismo e vai corroborar futuramente com a questão da esteatose hepática, que a gente viu até quando a gente estava definindo quais os critérios para os voluntários, a questão de problemas hepáticos relacionados a esse acúmulo de gordura da esteatose. E por mais que a toxicidade ela tenha uma incidência baixa, né, de 1,7 a 25,2 casos por 1.000 pacientes, a letalidade é muito alta. Então, quando esse tipo de toxicidade acomete a pessoa que vive com HIV, ela tem uma letalidade de 30 a 60. E dentro desse tipo de toxicidade, o AZT é o que apresenta maior problema nesse sentido. E a toxicidade relacionada aos ossos, né, especificamente com a densidade mineral óssea, lembrando que esses tipos de toxicidade, eles não são exclusivamente desse tipo de classe de antirretroviral, ele afeta a maioria dos antirretrovirais, mas algumas com ação mais forte que outras e alguns fármacos com ação também mais forte que outras. O que acontece com os ossos, a densidade mineral óssea, quando ela é muito baixa, ela é muito comum quando a pessoa ela tem essa terapia já antirretroviral a longo prazo, o que vai resultar nos processos de osteopenia e osteoporose. E faz com que essa acidose crônica, né, que é induzida pelos antirretrovirais análogos, leva a um desequilíbrio eletrolítico, e para que eles tentem garantir esse equilíbrio, né, garantir essa homeostase, ocorre a mobilização da hidroxiapatita, do cálcio dos ossos, levando à erosão óssea. E a nefrotoxicidade, também, que já foi citada anteriormente, ela também vai prejudicar na questão da densidade mineral, porque ela vai prejudicar a dinâmica que existe entre o fósforo e a vitamina D. E vai causar também a diminuição significativa da densidade mineral, que pode levar às fraturas ósseas. E dentro desse tipo de toxicidade, o tenofovir e o AZT são os que apresentam maiores problemas nesse sentido. Então, fiz uma apresentação mais breve hoje, mas a gente pode discutir agora algumas coisas que eu li também, se alguém tiver lido. É isso.